A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical, referente a 24 de março de 2024. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 12, nós vamos ver sobre o papel da pregação no culto. Para isso, nós temos o texto bíblico lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos fazer uma breve oração, pedindo que Deus abençoe o estudo desta palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, trazer conhecimento, sabedoria, atitudes corretas, Senhor, para que possamos viver uma vida tranquila, serena, diante desta sociedade tão violenta que vivemos atualmente. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui no texto que lemos de 2 Timóteo 4, Paulo instrui o seu filho na fé, Timóteo, sobre Timóteo pregar a palavra. Ele era um pastor e aqui eu gostaria de fazer uma diferença da pregação. Tem a pregação formal, que é essa que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo, ou seja, Timóteo usava uma igreja, um púlpito, e pregava a palavra de Deus. Mas também há a pregação informal, a pregação que é feita por qualquer servo de Deus no seu trabalho, andando nas ruas, pregando nas praças, falando com a família. Então, eu quero te incentivar a meditar nessas coisas nesta oportunidade, mesmo que você não seja um pregador oficial da igreja, você não use formalmente nos cultos a palavra de Deus, mas você também é uma pessoa importante na pregação do Evangelho, que você pode ir a lugares em que a igreja não vai, você vai a lugares em que as pessoas não vão à igreja. Então, a sua exposição da palavra de Deus para as pessoas que você convive é de fundamental importância para que se atinja os propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é levar a palavra a toda a criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Lá em 1 Pedro 3,15,
Diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vós pedir a razão da esperança que há em vós. Então, aqui uma instrução muito importante para quem prega a palavra, tanto nos púlpitos, como nas ruas, como nas casas, nas famílias, que pregue a palavra com mansidão e temor. Ou seja, muitas vezes o mensageiro fica emocionalmente perturbado e agride as pessoas usando a palavra de Deus. Este nunca foi o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro deixa muito claro aqui, olha, pregue, ensine, responda àqueles que te perguntam alguma coisa com mansidão e temor, porque Deus está operando neste momento. Então você está diante de Deus. As suas emoções podem muito atrapalhar a pregação da palavra. Não esqueça disso. É muito importante. A pregação é uma oportunidade de mostrar Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pregação ela sempre tem como objetivo ou mostrar como Deus opera, quem Deus é, o que Ele faz, ou em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra salvadora ali na cruz do Calvário. Lá em 1 Coríntios 1:21, o apóstolo Paulo fala assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é: olha, o mundo tem buscado a sabedoria. Paulo vivia num mundo helênico, os gregos, a cultura grega dominava, muitos filósofos, mas Paulo alerta a igreja: olha, o mundo não conhecia a Deus pela sabedoria. Foi Deus que salvou os crentes pela loucura da pregação. Então, isso é uma palavra de incentivo para você nunca se inibir diante de pessoas poderosas, de pessoas que têm uma cultura secular muito elevada. Não, a sabedoria deles é a sabedoria do mundo. Eles precisam de salvação, precisam de nosso Senhor Jesus Cristo, e não deve ser um impedimento para que você pregue a palavra de Deus a essas pessoas. Lá em 2 Pedro 1:2 e 3, o apóstolo Pedro fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela gloriosa virtude. Então nós vemos coisa tremenda aqui. A palavra de Deus, ela tem poder de nos trazer tudo em relação à vida e à piedade. Lá em Atos 8:5, Filipe foi à cidade de Samaria, e diz a palavra de Deus: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Os samaritanos não eram judeus, então ele foi levar a palavra a não-judeus. O evangelho, no princípio, foi dado aos judeus, e agora ele leva aos samaritanos, abrindo o leque da pregação da palavra a todos os povos da terra. Uma coisa importante que você deve ter em mente é que a pregação deve ser bíblica. Tem muitas pregações filosóficas, com conselhos de referentes à autoajuda. A pregação é da palavra de Deus. Aqui nós vemos no texto da abertura da nossa lição, em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo falando:
pregue a palavra. Então não pregue o que você acha, pregue a palavra de Deus. Quando você for falar com alguém, decore versículos bíblicos, leve a Bíblia e abra a Bíblia, deixa a palavra de Deus falar com a pessoa, não tente convencê-la, deixe que a palavra de Deus a convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus, porque a pregação ela tem um poder milagroso. Lá, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A pessoa está ouvindo a palavra de Deus e bem entenda que a palavra de Deus é você citar versículos, ler versículos, porque isso tem um poder imenso. Lá em Atos 16, 14, o apóstolo Paulo chega a Filipos e ele vai ali à beira do rio, onde algumas mulheres estavam reunidas, e diz a palavra de Deus que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor, repito eu, lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, aquela mulher se converteu. Mais tarde, nós sabemos que ali foi aberta uma igreja muito grande, começando com aquela primeira convertida, uma mulher de Tiatira que estava ali naquela região de Filipos e ouviu a palavra de Deus, e o Senhor abriu o seu coração e ela se converteu ao Senhor Jesus. Hoje tem muitas pessoas convencidas do Evangelho. Não. Tem que ser pelo poder da palavra de Deus. Deus tem que falar ao coração do homem, tem que transformá-lo, tem que o homem ter sede de arrependimento dos seus pecados e de conhecimento de Deus. E isso só vem através da pregação da palavra. Uma coisa que eu quero deixar para os irmãos hoje é da dificuldade atual de pregarmos a palavra de Deus, porque hoje pregamos, como diz o apóstolo Paulo, há muitas heresias que invadem a internet, invadem os lares, homens inescrupulosos, amantes do dinheiro, pregando coisas que não são referentes ao Senhor Jesus, mas usando para levar as pessoas por um caminho errado. Mas também há uma outra situação muito perigosa, e talvez maior do que essa, que hoje nós pregamos diante de uma cultura sem Deus. As pessoas estão ficando completamente incrédulas. A sociedade tem desenvolvido fortemente, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, uma cultura chamada woke. O que é a cultura woke? A palavra é origem de uma palavra inglesa, acorde. Estão falando para as pessoas despertarem, mas é despertar para quê? Para uma cultura sem Deus. Então surgiu aí os movimentos feministas, o movimento LGBTQIA+, é, a, a luta aí aparentemente contra o preconceito de cor, mas tudo isso são armas que são usadas pelos governantes, que as usam para encobrir os verdadeiros problemas sociais concretos, como a pobreza, a violência, as drogas. A igreja não, a igreja se preocupa com as questões sociais reais, concretas. A igreja olha para a pobreza, olha para a violência, olha para as pessoas drogadas. E essa cultura woke, ela tenta colocar a igreja, e esses governantes tentam colocar a igreja contra esses grupos.
Isso não é verdadeiro. A palavra de Deus não é indiferente ao sofrimento espiritual dos homossexuais, por exemplo, a necessidade que eles têm em referência à culpa, ao perdão divino. Então, não é verdadeiro que nós somos contra, muito pelo contrário, nós queremos levar a palavra de Deus para que a palavra de Deus fale a essas pessoas tão feridas, tão maltratadas, na verdade, pela sociedade. Essa sociedade sem Deus é que maltrata essas pessoas. Porque a igreja as recebe, as ajuda, entende as suas dificuldades espirituais e tenta mostrar a oportunidade que Jesus dá a todos os homens, independentemente da sua situação, a se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Lá a palavra de Deus, em Gálatas 3:28, diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há um ambiente mais solidário que a igreja. A igreja cuida das feridas, das pessoas que foram maltratadas pela sociedade. A pregação da palavra mostra o verdadeiro valor da mulher e de como ela é preciosa aos olhos de Deus. Então, nós precisamos, a igreja precisa estar preparada contra isso, porque essa cultura woke, na verdade, ela foi colocada por governantes que a usam não para ajudar essas pessoas necessitadas de coisas espirituais, mas para usá-las em favor das suas políticas e esconder que não estão fazendo nada que verdadeiramente ajude as pessoas nas suas necessidades. Então é muito importante, é muito valioso a tua pregação, meu irmão, hoje em dia. Mais importante que a pregação do púlpito é a pregação nas casas, a pregação individual, no trabalho, nas feiras, nas ruas. Para nós concluirmos, eu vou repetir lá 2 Timóteo 4:2, no início do nosso estudo, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade. E longanimidade é paciência. E doutrina, ou seja, use a Bíblia Sagrada para pregar a palavra de Deus, não fiquem suas palavras. Portanto, é importante o estudo da palavra de Deus para conhecer como levar as pessoas a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa ser muito usado na pregação da palavra de Deus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus misericórdia para a nossa vida e a vida desta sociedade sem Deus, que tem recusado a palavra de Deus, mas nós vamos insistir em pregá-la até aquele dia que o Senhor ache por bem levar a sua igreja. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante dos conselhos que tu destes através dos teus apóstolos, Paulo, Pedro, a tua palavra, Senhor, que entrou no coração de Lídia, Senhor, entra também no coração dos ouvintes, daqueles que ouvem a nossa pregação, Senhor. Usa a tua igreja, os teus servos que estão ouvindo esta palavra neste momento, para que sejam vasos preciosos na tua mão para levar a verdade
a essa sociedade que tem virado as costas para Deus, mas que muitos ainda necessitam da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Usa os teus servos, Senhor, usa os teus servos, abençoa a família dos teus servos, a casa dos teus servos, Senhor, da saúde, Senhor, da vida abençoada, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.